Eu sou a Simone Lima, do Prosa Rock, da Rádio Cuiabana FM 106.5. Hoje nós temos uma tarde maravilhosa com a banda Strauss. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Beleza. Estamos super felizes de estar aqui com você. É uma honra mesmo, porque pessoas como você que estão valorizando a cena de rock de Cuiabá são, para mim, pessoas que são além da bondade, porque não é fácil nessa terra, né, a pessoa valorizar o rock and roll e tal, e a gente se sente muito honrado de estar aqui. Obrigada. Fiquei emocionada. É isso aí, pra gente é sempre muito bom poder estar junto com quem valoriza o rock, quem valoriza o estilo, quem valoriza a cultura cuiabana, a cultura local. Obrigado pelo convite. A banda Strauss é a prova disso, que já está há anos na cultura cuiabana, não só cuiabana, como não só matogrossense também, né, como a nível nacional. Conte para nós, Sardinha, junto com o Sardinha e o Sereia, que é o mais conhecido, como a trajetória da banda Strauss. A gente começou, todos nós éramos alunos e colegas, não de sala, mas do colégio, São Gonçalo. Todos nós, todos que fundamos a banda. O Sereia tinha uma banda, eu tinha outra, aí o Alexandre, que era o baterista, tinha outra, o Léo, que era o vocalista, também tinha a dele. Eu acho que ele era com você, né? E a gente se conhecia e tal, e era bandinha de colégio mesmo, tocava naqueles festivais do São Gonçalo. E aí, eu um dia estava na feira, na exposição na feira, e eu estava lá e passou o Sereia e o Alexandre. E eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, que eu tinha comprado uma guitarra americana, uma coisa que, né, Cuiabá não tinha. Aí eu não sei se eles queriam tocar comigo ou só queriam ver minha guitarra, entendeu? Estava sondando, aí, né? Vamos fazer um som amanhã e tal. E a gente foi lá no escritório da Facchini, que é o Alexandre, era da Facchini. E a gente foi lá, montou as coisas e começou a tocar. E foram umas pessoas. A gente nunca tinha tocado junto antes. E foram umas pessoas, viram um ensaio, a gente brincando, tomando vinho, né? E aí, desse dia, já apareceu um show para fazer num bar, a gente nem conseguia tocar direito, né? E aí, daí, isso foi em 1991, do século XX. A gente já está no outro século e a coisa continua. Né, Sereia? Isso aí. Teve uma vez que eu estava na Chapada, eu passei assim pela rua, você falando de lembrança do passado, lá na casa do Facchini. Eu ouvi uma banda, assim, gente, essa banda não sei como que o Alexandre faz festa e não convida a gente, cara. Aí nós ligamos para ele e ele falou, é o ensaio da Strauss, veio para cá. Pá. Era só ensaio, né? Era só ensaio, gente. Mas conte para nós, fora essa trajetória maravilhosa, vocês já tocaram fora de Cuiabá? Sim, claro. Não, aí foi isso, né? A gente começou a fazer bar aqui em Cuiabá e era uma coisa que eu acho que a cidade era tão carente de bandas de rock que onde a gente falava que ia tocar, ia todo mundo. E aquilo que a gente estava conversando. Era uma época, eu não estou sendo nostálgico nem nada, mas era uma época muito legal, que todo mundo conhecia todo mundo. Então, quando alguém falava para alguém, vai ter não sei o quê, vai ter o show da Strauss, pronto. Todo mundo ia se falando, bora lá, vamos passar lá para ver. E aí começou a ter uma sequência de shows semanais, assim, toda semana, depois 2 vezes por semana, depois 3 vezes por semana, uma coisa que não parava. Era tão engraçado, seria estar de prova. Uma vez a gente foi ensaiar, nem era nesse dia na casa do Alexandre, era do Facchini, né? Era numa outra casa que a gente alugou lá em Chapada para ir passar o festival de inverno, só para a gente, não ia tocar nem nada, só para curtir. A gente começou a ensaiar na garagem, mas deu tanta gente que quando a gente deu uma pausa, assim, tava só ensaiando, não tava fazendo show nem nada. Eu olhei do lado de fora, tinha uns caras assim colocando Antártica, R$10, uísque. Começou a vender na rua. E a galera lotando o ensaio, assim. Então a coisa era impressionante, assim. E nessa época a gente só tocava a música dos outros. E chegou uma hora que a gente estava fazendo tanto show, e as pessoas já sabiam
tudo que a gente ia tocar. Essa música, depois dessa vem essa, e a gente começou a ficar meio assim. Ó. Aí eu cheguei, a gente estava tocando, cheguei seria a gente precisa começar a ter música nossa, porque a gente está trabalhando para os outros. A gente está trabalhando para o Barão Vermelho, a gente está trabalhando para o Skank, né? A gente tem que trabalhar para nossa. Aí a gente começou, né? Começamos a pegar todos os cachês, e a gente tinha um cachê bom na época, juntar para ter o dinheiro para gravar o primeiro CD. E foi o primeiro CD de rock cantado em português de Mato Grosso. 1995, século XX, galera. Não vamos esconder a idade aqui, mas é o que aconteceu e faz parte da história. E o Sereia que era o cara que gerenciava esse negócio todo. Assim. Sereia sempre foi o cabeça organizada da banda e a gente era o cabeça estragado. É o mais certinho, né? Alguém tem que ser. Ele era um empresário. Alguém tem que ficar cuidando deles, né? É, isso aí. É isso aí. Fora de vocês dois, você é o guitarrista. O Sereia é o baixista. E fale pra nós da banda, mais quem? Então, quando a gente começou, éramos eu, o Sereia, o Alexandre Facchini na bateria e o Leonardo Epaminondas no vocal. E isso foi até gravar os discos. Todos os discos gravados até hoje foi nessa formação. Uma época teve o Jaime no teclado, que era um parceiro nosso que faleceu na época da Covid, foi uma vítima da Covid e tal. E ficou essa formação. Aí depois entrou o Noni, que também é um guitarrista, que está com a gente, entrou no segundo CD. E aí, a coisa foi acontecendo de um tanto que a gente foi morar em São Paulo. Esse primeiro CD, esse primeiro CD que a gente falou agora, fomos gravar em São Paulo, porque Cuiabá já tinha alguns estúdios, mas eram estúdios digitais, que naquela época ainda não eram profissionais. Hoje é só estúdio digital, mas naquela época as gravações eram feitas em estúdios analógicos, com fita, gravavam em rolo de fita, assim, e a gente teve que ir para São Paulo por causa disso. Indo para lá, a gente viu que, aqui a gente sempre tem aquele complexo de vira-lata, né? Tudo que tem em São Paulo é bom, tudo que tem aqui é ruim, e a gente achava que a gente era ruim. Não que a gente era bom, mas a gente tinha esse complexo. Mas quando a gente chegou lá, começou a gravar, começou a ver outras bandas que são mais ou menos... A gente viu, nós não somos tão ruins não, cara. Né? Tem uma história tão engraçada que a gente... Eu vou contar, é real, mas as pessoas não levam fé. A gente estava gravando num estúdio lá em São Paulo e o estúdio tinha duas salas de gravação, a A e a B. A gente estava gravando, não sei se era na A ou na B, e na outra estava gravando uma banda de pagode que chamava Negritude Júnior, super famosa na época. E um amigo do percussionista do Negritude Júnior era o vocalista de uma banda que ninguém conhecia na época, que chamava Mamonas Assassinas. E ele estava lá no estúdio com a gente. Aí ele sentou, pegou o violão, o Dinho. Tocou todas as músicas do Mamonas, ainda não tinha lançado Mamonas. A gente, que legal, ele entrou lá. Aí ouviu a gente gravando A Lua. E, cara, daí, 3 meses depois, ele estava estourado no Brasil inteiro. E foi uma coisa que a gente viu, teve contato com esses artistas, com essas bandas, e a gente falou, não, cara, não são tão ruins assim. Né? E aí voltamos para cá fazer esse show de lançamento, né? E aqui também, assim, o que aconteceu foi que a gente tocava bastante aqui e os espaços acabavam sendo meio limitados. A gente estava frequentemente tocando nos mesmos lugares, para o mesmo público e tal, sem conseguir expandir, divulgar mais o nosso trabalho. E o fato de daí poder conhecer outro mercado, a gente se encorajou, vamos levar nosso trabalho para fora, né? Vamos desbravar aí. Foi o que a gente fez, né? Foram aí alguns anos, né? Daí morando em São Paulo, podendo tocar, né? Baseado em São Paulo, podendo tocar em vários lugares, né, do Brasil e tal, que daí permite, né, a logística fica mais fácil. Realmente a gente tocou em muitos lugares do Brasil. E além disso, uma outra coisa... Essa coisa que você falou é uma das principais causas, mas uma outra que a gente fez totalmente no acaso foi que nos anos 90 as bandas de rock nacional elas faziam uma coisa muito legal, que era a mistura do ritmo da sua região com rock. Por exemplo, tinha o Chico Science, a Nação Zumbi, que é uma banda de Recife, que tocava maracatu com rock. Tinha o Raimundos, que tocava forró com rock. E a gente, quando foi gravar o primeiro CD, falou, cara,
isso aí pode ser uma legal, vamos fazer um rasqueado com rock? Aí todo mundo, não, tá, nada a ver, vamos fazer. Aí a gente pegou a Lua, que é um folclore regional, fez um pupurri com essa música, mais uma da Vera Zuleika e uma do Roberto Lucialdo, e a gente gravou lá em São Paulo. Quando a gente fez isso, as pessoas começaram, o que é isso? Da onde veio isso? Que tipo de som é esse? Porque todo mundo quer novidade. Nisso, a MTV nacional baixou no estúdio que a gente estava gravando e fizeram um documentário, não é um documentário, fizeram uma reportagem com a gente, chamava Banda Antes, eram bandas que estavam gravando e tal. Fizeram com a gente. E aí eles viram essa possibilidade e começaram a falar, cara, é isso que vocês têm que fazer, é nessa praia que vocês vão, porque senão vocês vão ficar... O próprio Dinho falou, não, é isso aí, vocês não podem ser igual. Ele falou desse jeito pra gente, ele falou assim, a gente tinha uma banda chamada Utopia que era igual a todas. Não deu nada. Quando a gente achou uma coisa diferente, a gente foi, e ele falou pra nós desse jeito, cara, é isso, ele ouviu a Lua e falou, puta, é isso e tal. E a gente voltou pra Cuiabá, fez o CD, lançou o CD aqui, gravamos o primeiro clipe em cinema, de Mato Grosso também, com o João Carlos Bertoli, que é um cineasta que está lá em São Paulo hoje e tal. E esse clipe teve possibilidade de entrar na programação nacional da MTV, porque era uma coisa muito diferente. Muito diferente. E a gente entrou na programação regulada. Entrava o Guns N' Roses, entrava a Strauss, daí entrava o Raimundos, entrava Legião Urbana e tal. E aí sim, a gente falou, pô, dá para ir. A gente foi lá e aí conseguimos fazer shows em outras cidades e tal, no interior de São Paulo, no sul, fizemos show no Brasil inteiro. Por conta o grande lance nosso, a nossa grande identidade cultural foi ter o rasqueado e rock como nós inventamos isso. Não tem como negar. Coloca um trechinho do clipe da Lua aí. É rasque rock, não... né? Como chama? Ai, cada um chama de um jeito. A gente chama de rasqueado com rock, porque... Então a Banda Estrela fez a primeira. Nós inventamos isso. Assim, não é para a gente não está se gabando nem nada, mas realmente nós criamos isso. E muita gente, antes de lançar, torcia o nariz, falar, isso é ridículo. Não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo. Isso não é rock, sabe? Umas coisas assim. Que as pessoas... É porque é novo, né? É diferente. E depois que entrou na MTV, as pessoas começaram a levar a sério. Começaram a falar, esse estilo é um estilo. E a gente, coincidência ou não, as rádios de Cuiabá, na época, começaram a tocar direto a nossa música. Então a gente, era a coisa mais legal do mundo, sabe? Você ia no shopping, na época só tinha um shopping. Abafa o caso. Qual que era o Tabor? Não, era o Goiabeiras. Só tinha o Goiabeiras, né? E a gente ia lá, por exemplo, ia numa loja, tava tocando a nossa música na rádio, cara. Isso era uma coisa que... Aí a gente andando na rua assim, parava, vem cá. O carro, alguém que não conhecia, a gente parava, vem cá. Aí você entrava no carro, tava tocando a Lua na rádio e tal. E antes do CD tá lançado. E aí, cara, isso era uma coisa muito deliciosa. Assim. Para uns caras da nossa faixa etária, da nossa geração, foi a coisa mais deliciosa do mundo. Né? É isso aí. Sim, dá para imaginar, né? Vocês nem tinham lançado Não, ainda. Tanto é que depois disso tudo, o primeiro CD, quando a gente fez o lançamento, já foram mais de 2.000 cópias vendidas. No primeiro dia, no dia de lançamento. Assim. Coisa que não acontece mais hoje, entendeu? E aí, com isso, a gente conseguiu ver que a nossa grande identidade era rasqueado com rock. E aí, quando a gente indo para São Paulo, nós tivemos contato com o pessoal do Barão Vermelho e o pessoal, a gente tocando junto, abrindo o show deles, e a gente, estamos para gravar. Ele falou, não, então vocês têm que chamar esse cara aqui. Aí o Carlos Savala, que é produtor do Paralamas, Legião Urbana, conversa com ele que ele é bom nisso, de mistura, porque o Paralamas também fazia isso. Misturava... Sim, Alagados. Alagados é uma mistura daqueles ritmos do norte, do Pará, com o rock, eles também faziam isso, então vocês têm que chamar o Savala. E a gente chamou. Aí o Savala gostou muito do material e falou, é o seguinte, vocês têm que fazer isso. Aí nós fomos para gravar o segundo CD, já no Rio de Janeiro. Aí gravamos no Rio, que foi um disco totalmente de rasqueado com rock. E isso aí foi uma coisa que... daí já com a diferença, porque o que a gente fez com a Lua foi, nós pegamos uma música, um rasqueado tradicional e fizemos uma versão em rock.
né? Que foi o que foi. Depois disso, essa pegada transformou o nosso estilo de som, a nossa composição. Então, daí do segundo disco em diante, as músicas têm uma pegada, uma sonoridade e uma estrutura assemelhada ao rasqueado, né? Com a pegada do rock, né? Isso que é a leitura do nosso segundo E álbum, músicas compostas pela Strauss. Músicas autorais. No primeiro CD também era música autoral, com exceção da Lua, que era uma versão, mas é autoral também, porque a gente pegou uma música de outro estilo e criou essa coisa. Não deixa de ser autoral também. E aí, só que o segundo disco foi assim, um disco de conceitos. Nós vamos fazer rasqueado com rock. E foi uma coisa assim, um disco que a gente se orgulha muito de ter feito, muito mesmo. Porque o que é uma banda? É um negócio que você tem que criar coisas novas. Qualquer artista, não é uma banda. Um pintor, ele não vai pintar sempre a Mona Lisa, ele vai pintar quadros que está na cabeça dele, coisas do estilo. Então a gente conseguiu consolidar um estilo de música, que é rasqueado com rock. E aí, todas as bandas do rock nacional, que a gente teve a oportunidade de tocar com todas, porque a gente ficou elevado a um patamar de banda, não é bandinha banda nacional, né? Já, e aí a gente tocava garagem, né? Não, era banda. Essa é a capa do primeiro CD desse que a gente lançou. Paralamas. A gente tocou com Paralamas, com Engenheiros do Havaí, com Barão Vermelho, com Titãs, Raimundos, Planet Hemp. A gente só não teve oportunidade de tocar junto com Legião Urbana, porque ele já estava todo doente, não estavam fazendo mais show, né? E tal. Então a gente não conseguiu. Mas assim, era isso. A gente tinha shows que, por exemplo, especialmente aqui em Cuiabá, que você via lá na divulgação, era assim, fulano de tal, Strauss, com a mesma intensidade, porque hoje você bota assim, show, não sei quem, aí bota banda de abertura minúsculo. Lá, né, nessa época era gente da mesma proporção, né, Serena? Não tem. E, chegamos a fazer programa nacional de televisão, da Gazeta, nós chegamos a ser convidados. Isso aí é uma história que a gente tem como provar, as pessoas não acreditam muito, mas é real. Nós fomos convidados para o Faustão. Nós fizemos, eles chegaram a mandar as passagens, a gente morava em São Paulo, a gente ia para o Rio de Janeiro. No dia que a gente estava embarcando, morreu uma dupla sertaneja, o João Paulo e Daniel. O João Paulo morreu. Sim. E aí os caras da produção já ligaram, não vai rolar, vocês nem precisam vir, com passagem na mão, que eles mandaram. Porque o programa inteiro vai ser homenagem ao João Paulo. Mas ainda assim, eles tocaram as músicas do Rasqueado com Rock, porque tinha as dançarinas do Faustão. Aí toda vez que ele chamava o intervalo, agora vamos pro intervalo! Aí rolava a Strauss e as dançarinas dançando lá. Isso foi muito legal. É legal, porque deu uma abertura, né? Pra quem conhecia, falava, essa música eu conheço, né? E a galera daqui fala, a gente tá vendo você no Faustão, cara. Vocês não estão vendo, vocês estão ouvindo. Porque a gente não foi. Bem interessante. Porque aqui em Cuiabá tem que é do Renato Leite, vocês acompanham o Lamba Rock. Sim, né, do Renato, mas é uma coisa legal também. É bem legal, diferente. Tem eu falo que é Rasque Rock. O nosso é o rasqueado. Uma época falavam que era Pântano Beach, por causa do Pantanal, a batida do Pantanal. Lá fora? Só que assim, aqui eu acho que a galera não levou muito a sério, não. Mas tudo bem, era um jeito de rotular a gente de uma forma. Sim, e para mim era o máximo. Né? Os caras inventaram um nome para nós. Sim, nós estamos valorizando o nosso Pantanal, né? Super. Isso eu acho o máximo. A gente não tem nessa coisa, né? Mas aí... Pode dar o nome que quiser, né? Pode dar o nome que quiser. Tem que escutar o som. Escuta o disco e acabou. Aí, só escuta, pode chamar de tuiuiu. Pode chamar o que quiser. Só vai no show, né? Compra o ingresso e tá bom. Vai no show, dá um likezinho. Gabriel, coloca pra gente, vamos curtir o Rasque Rock. Bora. A lua como está tão bela. A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão. A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão. Vem cá.
pessoa maravilhosa nessa pegada, hein? Então, quando a gente foi gravar esse segundo CD, que é com Carlos Savala, lá que foi no Rio de Janeiro, nós tínhamos essa música que você mencionou, que é Morangos Mofados. É minha favorita, eu sou apaixonada. Eu fico tão feliz de você Eu sou ouvir apaixonada. Ela é... Eu tenho várias postagens minhas com ela. Ai, eu que massa, ó. Ixi, eu fico arrepiado demais. Eu adoro. Ela tem um livro do Caio Fernando de Abreu, que é um escritor de contos existencialista do Brasil que morreu de AIDS. E o livro chama Morangos Mofados. E coincidiu no momento que a gente estava indo morar em São Paulo. E São Paulo é uma coisa difícil, sabe? É uma vida pra gente, difícil. O sol de Cuiabá, né? Lá fica uma mofado, vida, né? E então reflete todo o clima do livro. Então aí a gente escreveu essa letra, Morangos Mofados, inspirado, não tem nada, nem um pedaço do livro, só um título. E foi uma homenagem nossa para o Caio Fernando de Abreu, que é uma coisa que é um dos grandes escritores do Brasil. Então ela entrou assim como uma música de trabalho da Strauss uma época. E hoje é um dos maiores sucessos do show. Eu adoro. Vocês devem lembrar de mim. Uma vez estava lá no Edgário. Aí vocês estavam meio devagar. Eu falei assim, acelera esse som aí. Aí o Thiago Rocha, eu falei, morango, cadê o morango mofado? Aí ele falou assim, eu vou tocar morango mofado. Lembra que vocês estavam lá? Eu lembro. Eu vou tocar, mas você tem que estar lá na frente do palco. Eu falei, fechou, eu vou estar lá na frente. Mas se você não tocar morango mofado... Não, mas você acha, não tem como a gente não tocar. Não tem aí ele falou assim, vamos tocar morango mofado. Eu falei, gente, ele precisava falar aquilo que a mocinha pediu, ainda não estava novinho. Aí eu falei, mas é minha favorita. Você achou pra gente aí o Morango Mofados, Gabriel, por favor? Dá um play aí também. Ela é uma música muito boa. Ela é a carta, né? Ela do segundo CD. E o clipe. Esse é o clipe. Esse é da Lua, né? Esse é a Lua, Então, tem um comentário interessante aí, né, que falando da Dona Domingas, ali está seu Candi, ali atrás, que é pai da Dona Domingas, ali atrás, né, Flor Ribeirinha, e vai aparecer a Dona Domingas aí, que na época ela tinha um grupo de Cururu e Siriri dentro do Hospital Adalto Botelho, que acredito tenha sido ali o embrião do trabalho do Flor Ribeirinha, né, com a Dona Domingas. Vai aparecer um pouco mais para frente aí, que é uma coisa muito, muito bacana, né? A valorização da cultura cuiabana. Isso aí é São Gonçalo Beira-Rio. Que bom. Isso aí é São Gonçalo Beira-Rio. Que hoje ali é cheio de restaurante. Mas naquela época nem tinha, né? Não, era assim. Olha, eu lembro. Dona Domingas mora aqui do lado, né? Lá no centro a gente... Tinha até Jeep, né? Esse Jeep, você não sabe a coisa que aconteceu. A gente bateu ele nessa gravação. Bateu no carro, o carro tava filmando, o Jeep tava vindo, um carro filmando, acabou o freio do Jeep. E a gente entupiu na traseira, quase voou todo mundo aí de cima. Sorte que tava devagar, senão ia morrer, gente. Ó, chegou a hora, o carro bateu. Aí, Dona Domingas. Aí. Isso era o Adalto Botelho, isso eram internos lá. Olha, ela tá acompanhando. Né? E assim, ela tava tocando a Lua e a gente tocando também a versão do rock. É uma coisa que foi muito importante para nós e para o rock cuiabano esse material. Aquela Avenida CPA que hoje está destruído. O viaduto, aquela época que era do Ramos, né? Aqui era lá na usina de Itaici, lá perto na de Bahia de Chacororel. Bahia de Chacororel. A gente levou todo o equipamento lá. Foi uma coisa engraçada também, que a gente não sabia disso aí, né? Tudo abandonado. Aí nós chegamos... No dia seguinte, estava todo mundo com umas coceiras esquisitas. Todo mundo pegou micuim. E era uma coisa estranha, porque a micuim dava bem na virilha. Assim, ficava assim, gente, que coisa, que é isso? Que é isso? Aí eu liguei, sério, pô, cara, tô com uma coceira, eu também tô com uma coceira. Todo mundo de micuim, lugar, gente. Né? Era no meu lugar, ele sempre dava. Porque você senta, assim. Igual andar a cavalo também, dá muito. Foi muito engraçado isso. Aí a Dona Domingas. Que bacana também, nessa entrevista que a gente acabou sabendo, tem a história da Flor Ribeirinho. Eu tenho certeza. Estava Strauss lá no meio, olha lá. Lendário, eu tenho certeza que a maioria do pessoal da Flor Ribeirinha não sabe que isso aí faz. Lógico que a Dona Domingas sabe. Mas eles eu nem imagino que foi num trabalho desse que eu acho que ela já estava começando. Isso era lá no Porto.
Hoje, coitado, ali tá uma cracolândia o negócio, mas nessa época era mais. E Vai montar. e esse foi o que é? segundo clipe da banda. Ui. Né, que a gente foi. Depois a gente fala sobre. Ainda bem que é editado. Depois edita, depois não a tem gente vai problema editar. nenhum. Gente. Mas então, aí veio Morangos. Tá. Aí veio E aí, Morangos vamos, Malfadados. não, a gente vai voltar agora pro ar. Pode continuar? Vamos continuar? Mas você deixa o vídeo, por favor, e ele vai contar a história com o vídeo. Você tem que dar Bota aquele áudio. outro clipe lá que veio na sequência. Você deixa ele rolando e ele meio som e a voz, ele contando a história. Muito importante essa história, e nem eu sabia. Esse clipe. Gente, nem eu sabia. Mas é muito. Só que assim, numa época que não tinha internet. Agora eu já posso conversar com os turistas, contar isso melhor. Sem ser esse o outro, o que vem depois, chama Nada Não Ninguém. E eu abro. Falei pra Gabriel, não troca o celular. Não. Eu queria ele com o Motorola. Se de repente você quiser deixar o outro no ponto, aí a gente puxa o assunto aqui, daí você solta pra gente comentar em cima. Quer ver? Vou lá contigo. Vou aí. Nada Não Ninguém. É o que entrou logo na sequência. Logo na sequência. Vai lá no mesmo, no YouTube mesmo. Nada, não, ninguém. Olha esse. E aí, ó. Ah, não, esse ainda é. Essa versão que tá no YouTube parece que ela Aí, piorou nessa- a resolução um pouco. Por que tá assim, será? É porque a gente não tem mais as imagens. Você não fez É tem que muito curar ruim, ela é. pra fazer? Então, esse clipe, ele é muito legal, porque ele é de uma música, embora ele seja a música do primeiro CD, era quando a gente estava morando em São Paulo, teve um festival, aquele festival que eu te falei, que Essa é o... mulher também é do Criador. Todas, mas são lá de São Essa Paulo, é do são modelos, Gabriel, essa é da Ford Models. Ah, porque você tá fazendo da Flor Ribeirinho. A Não, história... aí isso já é outra Não, coisa, isso já é é- outra história. Qual que é esse? Esse é o Nada Não Ninguém, exatamente. É um festival, aquele Skull Rock que eu te falei, que a gente tocou lá em São Paulo. Pô, tinha 20 mil pessoas e era um festival que a banda que ganhasse tinha direito a gravar um clipe em alto padrão. Isso aqui era cinema, era película, 35mm, e a gente ganhou o Skull Rock. Nós ficamos em primeiro lugar. E essa é uma produtora lá de São Paulo, as modelos são da Ford Models. É um clipe de alta produção que também foi feito para MTV. Então é o nosso segundo clipe a música é do primeiro CD, que chama Nada Não Ninguém. Mas já nessa época a gente já estava terminando as músicas de gravar o segundo. Foi tudo feito lá em São Paulo. Nessa época nós já morávamos em São Paulo, a banda toda morava lá. Foi um dia de gravação numa produtora super chique lá de São Paulo. Na verdade, quando a gente gravou esse clipe, a gente já tinha recém lançado o segundo Tinha CD, acabado de mas lançar. como ele foi fruto de uma premiação do festival, que a música que concorria era Nada Não Ninguém, a gente E era fez por o contrato, a gente tinha um contrato, era uma gravadora, era a Warner que tinha esse direito. E a gente não podia pegar, a gente queria botar uma música do segundo CD para fazer o clipe. Não podia, tinha que ser a música do festival. Porque ganhou com ela, né? Porque ganhou com ela, faz sentido hoje, mas pô, se a gente queria que fosse do Esse Mostrou festival, outros, né, Sardinha? Mostrou outros, a evolução. esse festival era um formato muito bacana, inclusive. Era um festival que ocorria em, acho que, 10 capitais do Brasil, regionalmente, assim, nessas capitais, onde bandas se inscreviam, concorriam no festival e, ao final, tinham shows de bandas nacionais. Tá? E aí a gente participou, nessa época a gente já morava em São Paulo, então nós participamos pelo estado de São Paulo, né, pelo lugar de São Paulo e tal, e nós ganhamos em primeiro lugar na regional. Aí todas essas 10 bandas que ganharam cada uma as suas regionais foram para um grande festival, que foi a final,
que nesse festival os shows eram shows internacionais. Tinha. Né? Então as bandas se apresentavam, as 10 bandas finalistas se apresentavam, né, no começo do festival, e ao final, depois as atrações, teve Barão Vermelho também, tinham bandas nacionais e internacionais nesse festival. Era o Scorpions, uma banda alemã, era o Bruce Dickinson, que era o cantor do Iron Maiden, o filho do cara do Led Zeppelin, Jason Bonham. Então era Marillion, eram bandas enormes, mundial. Mundial, né? Mundial. O Scorpions é uma banda mundial. Sim. E a gente tocou antes dele. Sabe? Então foi uma coisa e era um festival transmitido ao vivo pela MTV inteiro tal, e as bandas, né, que estavam concorrendo no festival estavam se apresentando ali com transmissão ao vivo pela MTV. E nós ganhamos, né, esse festival, tinham algumas categorias e tal, e a categoria principal da escolha da audiência, da MTV, que as pessoas ligavam, né, tal. Hoje em dia tudo volta pela internet, mas naquela época era só por telefone, as pessoas ligavam e tal. E, inclusive a galera de Cuiabá teve uma votação gigantesca, óbvio, né, e a gente ganhou daí, em primeiro lugar, da escolha da audiência, e esse clipe foi fruto da premiação desse festival. Só que nessa época não tinha o Instagram pra você colocar. Né? Você não fazia uma selfie, olha nós aqui, não tinha. O que precisava era assim, tinha a MTV, que era nichado, né, público jovem, rock, e aí a nossa sorte é que o pessoal dos jornais, da Folha, da Gazeta, do Estadão, Diário de Cuiabá, que na época eram essas... Era o Diário de Cuiabá que faltava pra gente. O Diário, e eles noticiaram, a galera aqui ficou sabendo em todo mundo. Porque a MTV era para o público jovem. Mas o público fora dessa bolha de rock jovem não tinha como saber, não era uma coisa que saía. Era só de boca a boca, né? Aí os caras publicavam as fotos, a gente mandava as fotos lá de São Paulo, aí eles colocavam as fotos do show e foi uma coisa muito legal. Também, jornais de Campinas publicando nosso negócio, jornais de São Paulo, que a gente estava numa crescente muito forte de mídia de massa, assim, sabe? A Strauss estava na mídia, só não estava milionário. Porque essa ilusão, né? Que as pessoas acham, famoso, as pessoas acham que você está lá, você está ganhando dinheiro, mas não é assim a verdade. Está no topo, né? Os bastidores, eu falo, gente, os bastidores dureza. não é bem isso que você imagina, não, né? Não. Mas conte para nós, e a agenda? Está com agenda para Strauss este ano ainda? Sim, a gente agora estamos negociando para entrar em estúdio para fazer o 4º CD. Então a gente vai concentrar nisso. Não tem. Nós já fizemos, esse ano fizemos Festival de Inverno, fizemos um show, vários shows esse ano. Mas o Festival de Inverno foi o mais legal, que foi no dia do show do Roupa Nova. Tinha muita gente, tinha umas 20 mil pessoas ali. Foi um showzão bacana, assim. E é uma coisa diferente, sabe? Porque a gente chega lá, tem 20 mil pessoas e a gente toca as nossas músicas. A gente não toca as músicas de outros. Não vai tocar a música do Guns N' Roses, assim, com todo respeito quem toca, cada um faz o que quer. Mas é muito legal e muito prazeroso a gente chegar, tocar Morangos Mofados, tocar Dois Brincos na Mesma Orelha, tocar Nada Não Ninguém, A Lua, e todo mundo cantar. Do mesmo jeito, não vou dizer do mesmo jeito que o Roupa Nova, mas assim, como uma banda de verdade, uma banda mesmo, um artista, né? E o pessoal acompanha, né? Cantando a música de vocês, né? Eu já vi o show de vocês, todo mundo cantando, gente. É por isso falei, que... será que quantos de Pix que mandaram? Né? Todo mundo só no sabia, Pix, né? Não dá nem o cachê, né? Já vou mandar seu Pix, canta essa música. Porque, gente, brincadeira, é formidável. É esse tipo de espaço que a gente valoriza para tocar. É o espaço onde querem bandas para mostrar o seu trabalho, né? Sua composição, né? O trabalho autoral e tal. É isso que a gente valoriza. E quando a gente sobe num palco desse, tem muita banda que não tem essa experiência. Então eles se sentem intimidados. Nós subimos nesses palcos com muita gente. E eu falo para todo mundo, quanto maior o público, quanto maior o palco, maior é a Strauss. Porque a gente sobe para dar o sangue mesmo, para sair, para quem estiver assistindo, seja lá no último lugar, na frente, na beira, fala, cara, esses caras são foda, esses caras estão aqui para fazer rock, e são 35 anos de estrada, e isso faz diferença. Porque às vezes você vai num show desses grandes, aí tem uma banda lá e tal, e você vai ver os caras tocando tudo assim, ó.
sabe, com vergonha, intimidado, porque, cara, intimida. Intimida. Você vê 20 mil pessoas olhando para você ali, você tem que estar bem resolvido na sua vida, porque, né, você fica paranoico, um monte de coisa. Mas a gente sobe encarando o público de frente, de olho, no olho, e olhando na cada um, para dar o sangue, para chegar lá e sair lavado de suor. E assim, até as bandas que a gente abre o show, por exemplo, o Roupa Nova, o ano retrasado foi o Paralamas, os caras param, saem dos camarins, ficam, o que é isso aí? Nossa, esses caras estão aí até hoje e tal, não sei o quê. E a gente, essa é a diferença. São 35 anos de estrada, e esses 35 anos a gente não tem como não aparecer quando você está fazendo uma performance dessa. É uma banda que sabe o que está fazendo ali. Sim. Né? E hoje com a divulgação do Instagram, da mídia, né, fica fácil também para as pessoas saberem onde vocês vão estar para poder ir junto. E a gente é uma coisa assim, nós somos uma banda analógica. Nós começamos na época, eu estava falando, no século XX. Então, por exemplo, uma coisa que a gente falhou, uma falha, é nosso Instagram. Normalmente é o nome da banda. Só que como é Strauss, quando a gente começou, não tinha Instagram, não tinha nada. Hoje a gente não consegue ter o domínio Strauss para botar no Instagram. Tem que ser Strauss Rock. Porque alguém tem uma indústria de vidro que faz copos Strauss, aí botou lá Strauss no Instagram, e a gente não consegue. Tem outras bandas Strauss também em São Paulo. Mas aí todos vieram depois. Não tem como. Tem uma. Porque Strauss é um nome uma pessoa. É tipo um sobrenome do Johann Strauss. Né? E tem uma guitarrista americana que chama não sei o que Strauss. E aí ela também tem um domínio e a gente não consegue. Não consegue. Sei, porque eu vi ali, colocar o Strauss Rock. Mas no nosso Instagram, @StraussRock, tem todos os links, todos os nossos álbuns estão em todas as plataformas digitais aí de streaming, apesar de sermos uma banda analógica. Nós estamos. Está em todos os meios digitais, pode conhecer e buscar nosso trabalho no YouTube, tem todos os clipes, um monte de vídeo. Essas histórias todas que a gente está contando aqui, tá tudo lá para todo mundo ver. Isso aí. Legal. Isso aí. Então, reforça a rede social do Instagram, por favor. @StraussRock. Junto o rock? Junto, tudo junto. Strauss com 2 S no final, rock. @StraussRock. E tem o YouTube também. Aí lá no Instagram você vai ter o link para tudo, tá? Para YouTube, para todos os streams e todos os álbuns, enfim. Lá O YouTube tem uma coisa legal, que na época da pandemia que não tinha show. Né? Eu, Serê, o Thiago e o Tubarão, a gente ia lá para casa e começou a ensaiar um acústico. E aí a gente gravava e postava no YouTube. Então, versões de Morangos Mofados, A Lua e outras em versão só de violão e tal. Tá super bacana. Gravação de ensaio e tal, tem bastante coisa. Muita coisa. Eu adoro esses ensaios, eu adoro. A gente está falando bastante da pandemia, porque o Strauss veio daquela época e nós sofremos muito com isso, né? Foi mesmo. Graças à música que muitas pessoas superou a pandemia. Cara, eu falo que... Segurou. A minha onda eu segurei com a música. Com música, porque a música é uma arte que você se transporta. Pura alma, né? Você se transporta, você começa a ouvir uma música que você adorava, você fala, você sai do momento triste que você está e a música te eleva. Então isso aí é uma coisa fundamental. A gente fica, eu falo isso porque todo mundo, gente, não estou criticando nada, pelo amor de Deus. Os engenheiros, os médicos, os advogados, os profissionais dessas profissões clássicas assim, são fundamentais para a vida da sociedade hoje. Mas as pessoas subestimam o poder da música nesse meio de tudo. Porque você é um médico, mas você vai ao médico, vai estar no consultório dele, vai ter uma música tocando. Você vai estar no carro, você está ouvindo. No seu dia você está com profissionais da área de música envolvendo sua vida o dia inteiro. São coisas que as pessoas subestimam isso. Às vezes a pessoa fala, mas vocês já estão há 35 anos de banda, vocês não fazem show direto. Fala, não, a gente não faz show direto, porque a gente optou por isso. Então a música é um hobby. Não. A música é uma profissão que a gente não consegue deixar de fazer. É mal remunerada. Ganha mal, mas é uma profissão, e é uma profissão que a única coisa que a gente
não deixa de fazer. É um dom que vocês têm. E tem que ser usado, porque senão a gente enlouquece então também. Enlouquece e vocês querem colocar para fora, ou passar mensagem, né? Isso, né? Nem tanto que a gente, por exemplo, quando você estava falando do Edgar e tal, pô, eu adoro tocar lá, é uma delícia. Mas a gente gosta muito de poder tocar só música nossa. Sim. Às vezes aí você vai no Edgar, você vai no Malcolm, nesses bares que tem aqui. Eu não vou citar nome, porque gostamos de todos, a gente adora tocar. Mas não é mais uma coisa tão prazerosa para nós, porque a gente chega lá, tem que fazer 3 horas de show, e não pode ser 3 horas de música autoral. A gente tem que intercalar uma música autoral, um cover, uma música dos outros. É uma delícia, é divertido, mas é muito melhor se a gente pudesse só tocar as nossas músicas. Porque são nossas. É trabalho artístico, né? É diferente. Isso aí, Serginho. Vamos levar o autoral, né? Vamos embora. Isso aí. Vamos subir. Vamos embora. A gente sabe que as pessoas... Boa, você vai num lugar desse, num bar, que as pessoas... Nem todo mundo tá indo lá para ver você tocar. Tá indo porque o bar é legal. Então, essas pessoas querem ouvir você tocar um cover, uma música que elas conhecem. Mas a gente faz questão de fazer autoral mesmo nesses lugares. Mesmo sabendo que vai ter gente que vai falar, que saco, esses caras tocando essa música dele. Mas assim, a gente faz questão. Porque mesmo que tenha um cara que não tá, ou uma mulher que não tá gostando muito, vai ter 10 que estão curtindo e falam, cara, que legal, tô ouvindo um som que... Eu falo isso todo show nesses bares. Gente, vocês estão ouvindo uma música que só está sendo executada aqui, em lugar nenhum do mundo. O nível da exclusividade artística que você está tendo aqui, você só vai ter agora. E essa música é nossa. E vamos dar e toque. E a galera, as músicas são boas e tal, a galera curte e começa a ter uma percepção assim, cara, realmente, olha só que especial que está sendo essa noite. Porque todas as bandas que vão lá tocando Charlie Brown Jr., Guns N' Roses, Legião Urbana e todos, por mais que são ótimos, eles não estão fazendo uma coisa tão exclusiva e tão específica que é uma banda chegar lá e tocar uma música dela, assim, composta, escrita. O cara parou para pensar, botou o seu sentimento ali. Isso é importantíssimo. Sim, eu amo o autoral por causa disso que você falou, é o sentimento, né? Você buscou esse sentimento. E tem pessoas, como você falou, tem pessoas que gostam, outras não, mas eu acho que a maioria gosta, porque a letra bate com a história Quando a da gente pessoa. explica, galera, ó, nós estamos fazendo um negócio, nós estamos fazendo um negócio aqui que só você está ouvindo. Ninguém em outro lugar do país está ouvindo essa música nesse momento. Aí o cara, a galera, e assim, não é fácil fazer música. Não é fácil escrever letra. Cara, é uma coisa que envolve muita coisa. Passo para um, não gostei dessa parte. E assim, você sentar aí com papel em branco, assim, vou escrever uma letra. Cara, se você não tiver não sai nada. Não sai, fica em branco. Ou fica umas coisas horríveis, entendeu? E muito mais difícil é fazer uma música. Você compor, escrever a música, o ritmo, a levada, a guitarra, o baixo. E isso aí é muito difícil. E é muito... Eu valorizo demais isso aí. Porque não é qualquer um que consegue. Tocar bem um instrumento é uma coisa. Você vai na escola, estuda, toca, o cara te ensina e tal, você vira Agora, você compor é outro patamar, é outra coisa. Se você for olhar grandes compositores de música popular, de rock, não são os melhores músicos. Se você ouvir o Nirvana, por exemplo, uma banda que estourou, né, mudou a história do rock, os caras não tocavam bem. Mas são gênios de compor. E isso aí é que faz diferença. Porque eu tenho certeza que eu saio daqui até a minha casa, em cada esquina vai ter um guitarrista melhor que eu. Entendeu? Tipo, dessa forma. Mas eles não fazem as músicas. Eles não escrevem as músicas que eu escrevo. Eles não fazem as músicas que a Strauss faz. Dá mais trabalho do autor. É muito difícil. Porque... Ele tem que criar, né? Não existe. A coisa não... Eu estava falando na minha cabeça aqui. A coisa não tem. Aí, cria-se. Você pega, por exemplo, um artista plástico, um escultor, ele pega uma pedra. Ele vai esculpindo até sair uma escultura do nada. Né? Ali era uma pedra. O trabalho artístico do cara fez, e a música é a mesma coisa. Só que a música é mais assim, invisível. Porque você não está enxergando ali onde você está só na intuição e tal. Só está na cabeça, né? Só na cabeça. E aí quando você consegue pegar isso, fazer, transpor, gravar, e as pessoas gostarem, não tem coisa mais legal do mundo. Mais do que... Não tem.
Você criou. Eu seria. Seria, pega aqui, seria. Vamos fazer essa parte. Vamos fazer, tá, não sei o que. Faz. Grava. Pá, tá na rádio, tá no YouTube, sei lá. Aí as pessoas, cara, que legal essa música, canta junto. Nossa, cara. Isso aí é muito, muito legal. E isso que eu falo, as bandas autorais têm essa possibilidade, que as bandas cover não. Né? É Pegar e construir uma coisa ela, sua, né? do nada. Vamos ouvir Morangos Morangos Mofados. Em homenagem a Simone. É isso aí. Eu amo essa música. Cara, eu fico muito feliz de saber que você gosta dela. E tá muito melhor ainda. Tem Morango do Amor, tem Morangos e Morangos Mofados. Ó, Morangos Mofados é a música que você não estraga o dente da pessoa. Só ajuda. Só ajuda. Eu pintei minha unha dessa cor, minha filha falou, mãe, peraí, já tá chegando o Natal. Não, filha, não, minha filha. Tem a Morango do Amor, tem a unha do amor. A unha do amor. Porque a unha da cor do morango. Eu fui comer um morango do amor desse, estragou minha... E todo mundo tava dando ruim, né? Não, Os arrancou a três, obturação no meu dente. Falei, pô. gente, eu cheguei no Nunca Marechal pra mais. almoçar e falei, não acredito. Até aqui. Falei, não acredito. E vamos de novo. E se a gente não sentisse a dor que a gente finge que não sente? E se a gente só se olhasse do jeito que não pode se olhar? O jantar tava estragado e eu jantava mesmo assim. E a cidade congestionada, morangos mofados. E a nossa cara, morangos mofados, morangos mofados. E se a gente não fugisse quando desse vontade de fugir? E se a gente só se olhasse quando desse vontade de se olhar? O jantar congestionado e eu jantava mesmo assim. E a cidade tava estragada, morangos mofados. E a nossa cara, morangos mofados, morangos mofados, morangos mofados, morangos mofados. E se a gente se perdesse quando desse vontade de sumir? E se a gente só sonhasse quando desse vontade de sonhar? O jantar tava estragado e eu jantava mesmo assim. E a cidade engarrafada, morangos mofados. E o nosso caso, morangos mofados, morangos mofados, morangos mofados, morangos mofados. A pessoa era a própria expressão. Eu amo essa música, Morangos Mofados, e amo o Crowley. Pronto, e ele é a capa do disco. E o Rai, a foto é do Rai. A banda Strauss me trouxe hoje, hein? Pelo amor de Deus, já me Isso trouxe que- muita emoção. é muito Não legal preparado isso. pra tudo isso. Que bom. A gente pegar o Rai, que é um fotógrafo que a gente é fã, o Clóvis, que era um cara que a gente sempre foi fã. A gente gravou nesse disco também uma música da Vera Zuleika, que são duas cantoras que também a gente adora. Então, era a gente pegar a cultura cuiabana, mato-grossense, e ir no Brasil, porque a gente nem tava em Cuiabá nessa época.
Então a gente estava levando Cuiabá e Mato Grosso para o resto do país. Essa música, esse CD, a gente em lojas em São Paulo, as pessoas olhando, o que é isso? Aí perguntavam, explicavam, que é um pintor, o que é isso? Então era a gente levando coisa que ninguém fez. Ninguém. Bacana. Dinheiro que é bom nada, mas a gente fez. Parabéns, olha, esse projeto é um projeto cultural para a cidade, né? E teve apoio do governo, alguma Zero. coisa, nenhuma. Zero. Nós nunca tivemos nada. Nunca Sério, nem incentivo, nada, Zero. porque, gente, olha a divulgação que fizeram. Mas a gente fazia isso porque era o que a gente achava que tinha que fazer. Mas nunca tivemos nenhum centavo de incentivo cultural. Porque às vezes as pessoas pensam, o Strauss teve esse processo de estar Zero. longe, papá, com ajuda, né? Porque Não. E nessa época nem tinha tivemos. muitas essas leis de incentivo. Até tentamos algumas vezes, sabe? E reprovavam o nosso projeto. Reprovavam, mas a gente caminhou com as o próprias tempo pernas. eles dão um tempo curto demais, né? Não, mas a gente fazendo tudo direitinho, porque assim, certas coisas têm que ser feitas que a gente acaba não fazendo, ou não tem a oportunidade de conversar com quem tem que, sabe? A gente só faz assim, faz o projeto e leva. E a gente, na inocência de achar, uma banda com 30 anos de estrada, que fez tudo isso pela cidade, pelo estado, teria que ter um apoio, assim, mas os caras não, às vezes nem sabem dessa história, nem enxergam. A gente põe tudo no projeto. Vamos fazer mas... chegar, né? Então vamos embora. Vamos fazer chegar. Bora, Simone, bora. Olha aqui, porque mais do que justo vocês serem reconhecidos agora, em 2025. Enquanto a gente tá vivo, né? Enquanto todos nós estamos vivos, para prestigiá-los também, porque a nossa geração foi uma geração maravilhosa. Eu falo, quem viveu, viveu, quem não viveu, não Quem vai viveu, viver Cuiabá. mais, porque não voltará mais, né? Porque... Era a melhor cidade do Brasil para mim. Assim, a gente era só alegria aqui, era tudo tranquilo. Não tinha criminalidade, não tinha, Era tão bom, né? A gente saía, eu pegava um avião daqui para São Paulo. Você conhecia todo mundo que estava dentro do avião. Era o Aí Cuiabá já viajava, começava, né? naquela época ainda servia uísque no avião. Hoje não, hoje você não pega nem água. Aí você já tomava com a galera. Você saía do bar, já ia todo mundo, pra lá né? do aeroporto, porque sabia que ia jantar e dormir no avião, né? E você sabia de todo você mundo. ia tomar uísque dentro do avião. E conhecia as pessoas. Hoje já não é, mas era uma coisa que... E ao mesmo tempo era uma cidade totalmente diferente das outras do país. As coisas que tinham aqui só tinham aqui. A arquitetura, a estrutura, a comida, tudo. Não tinha Mac. Não tinha Mac. Tinha mas Mac. tinha baguncinha R$1. Um baguncinho, sardinha, verdade. Tinha um baguncinho R$1. Era E você comia. E o baguncinha saiu daqui, né? Que foi inventado. em outro lugar aqui, não tem. Não. Do mesmo jeito que o rasqueado com rock foi uma coisa inventada aqui, o baguncinha também foi inventado aqui. Autêntico. E também tem o saquinho que põe refrigerante. O saquinho, em lugar nenhum tem. Eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu também. Põe no saquinho. Ela falou, dentro do saquinho. Não, quando eu vim pra cá, a primeira vez, quando meus pais mudaram pra cá, eu cheguei e já fui pra aula no Colégio São Gonçalo. Aí eu falava, uma coca. Aí veio uma coca num saco plástico transparente. Eu falei, gente, por que não tem copo aqui não? É aqui, é assim mesmo tal. E foi. Era o saquinho e o canudinho. O canudinho ali e tal. O canudinho tava lá dentro. É coisa daqui. Ainda bem que agora o canudinho acabou, né? Não né, pode pra mais. salvar as tartarugas. Tartaruga e agora é um descartável que tá rolando. É isso aí. Então, vamos reforçar, por favor, a agenda cultural. Vocês estão sem agenda, A né? gente está gravando, está entrando em estúdio e tal, então a gente só vai, provavelmente só no fim do ano, alguma coisa, mas a gente vai deixar tudo para fazer ano que vem, porque no jeito que nós estamos, ou a gente faz isso, ou a gente faz show. Eu sei, tem que dedicar isso aqui. Eu também estou com os projetos mas vamos que vamos. Então, eu já deixo o recado para o público de vocês, porque vocês estão sumidos, porque voltarão em breve com novidades. Galera, aguardem, segue a gente nas redes sociais. E uma coisa que a gente não faz, eu não vou pedir like, nem joinha, nem nada. Só acha Strauss Rock aí e tem tudo lá. Tá? E vai ter mais coisas. Você pode crer que ano que vem a Strauss comemora 35 anos, 2026, faremos 35 anos e vamos trazer muita coisa. Muita coisa. É isso, vamos aguardar. Isso aí. Suas considerações. Todo o fruto desse trabalho está disponível para todos ouvirem, assistirem, ouçam, gostem, não gostem, critiquem, elogiem e tal, mas está aí. É um trabalho, uma carreira longa, sólida, muito trabalhosa, com muita honra, com muito gosto. E está aí. A gente espera que todo mundo goste. Continue gostando.
É isso aí, como eu digo, um feedback é importante. Com certeza. Né? Ou fale bem ou fale mal, por que seria de nós sem o mal? Não, aí. O mal engrandece, né? Eu falo, gente, eu não me importo, pode falar da minha Fala mal, mas a gente tá aí. Tá aí há 35 anos. De vamos que vamos, e daqui para melhor, e logo teremos novidades. Enquanto, por exemplo, o Rolling Stones, os caras já estão com 80, estão aí fazendo show no mundo inteiro, por que nós não? É isso aí, né? Estão tudo bonitão. Tudo né? bonitão, cada vez mais milionários. Assim. Olha só, quando eu cheguei e vi aqueles carrão na porta, eu falei, meu Deus, quem sentou aqui? Chegou o Guns. Já pensou? Gente, é brincadeira, e são pessoas comuns como a gente, batalhadores, e amam a música e a cultura mato-grossense. É isso aí. Eu agradeço a presença de vocês. Demais. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Que isso. Olha, e a porta está aberta para você. Estamos muito felizes e honrados pelo convite. Eu que agradeço. Muito Até obrigado. mais. Obrigado. Valeu, galera.